Bom, vamos para a segunda parte da resolução da lista de equações. Num certo instante, uma caixa d'água está com um volume de líquido correspondente a 1/3 da sua capacidade total. Ao retirarmos 80 litros de água, o volume de água restante na caixa corresponde a 1/4 de sua capacidade total. Nesse instante, o volume de água em litros necessário para encher totalmente a caixa d'água é... Tá, vamos com calma. Esse exercício é tipo o exercício do combustível. Vamos chamar de X a capacidade total da caixa. Vamos começar por aí, para a gente saber e, a partir disso, calcular. Vamos ir com o que ele deu para a gente. A caixa d'água está com um volume correspondente a 1/3 da sua capacidade total. Ou seja, 1/3 da sua capacidade total é X, 1/3 de X. Ao retirarmos 80 litros de água, o volume restante corresponde a 1/4 de sua capacidade. Ou seja, se a gente tem esse volume, se a gente retirar 80 litros, vai ficar com 1/4 da capacidade total, que é X. Beleza? Então, com essa equaçãozinha que a gente tem, a gente consegue calcular quanto que vale o X, a nossa capacidade total. Multiplicação desses termos, né, de fração, x sobre 1 e x sobre 1, vai dar 1 vezes x, x, sobre 3 vezes 1, 3, menos 80, igual a 1 vezes x, x, sobre 4 vezes 1, que é 4. Nesse caso, a gente vai ter que fazer um mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 1. Esse mínimo múltiplo comum, a gente pega e faz, né, 3, 4, 1 a gente nem precisa botar, vai dar 3, 1, 4, 2 e 2. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. Então, o mínimo múltiplo comum entre eles é 12. Vamos botar 12 menos 12 e igual a 12. Aí, vamos calcular. 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes x, 4x. 12 dividido por 1 vai ser 12, vezes 80 vai dar 960. 12 dividido por 4 vai dar 3, vezes x, 3x. Como todos os termos aqui estão sendo divididos por 12, a gente pode cancelar. Cortar, aliás, né? Fica 4x menos 960 igual a 3x. Vamos separar o que não tem x de um lado e o que tem x de outro. Vamos pegar esse 960 e jogar para o outro lado. Vai ficar 4x é igual a 3x, mais, aqui está diminuindo, passa somando, 960. Jogar esse 3 para o outro lado, né, para separar tudo com x de um lado e tudo sem x de outro. 4x menos 3x vai ser igual a 960. Isso vai dar 4x menos 3x, x. 1x, né? X vai ser igual a 960. Ou seja, a capacidade total dessa caixa d'água é 960 litros. Beleza. O que ele pediu depois disso? Nesse instante, depois que ele tirou os 80 litros, o volume necessário para encher totalmente. Então, beleza. Depois que ele tirou 80 litros, o que sobrou foi 1/4 da caixa. A gente tem 960 litros. Se sobrou 1/4 da caixa, a gente tem 1/4 de 960. Multiplicação de fração de novo. Vai dar 1 vezes 960, 960, sobre 4 vezes 1, 4. Fazendo essa divisão, vai dar 240 litros. Ou seja, depois que ele retirou os 80 litros, sobrou 240. Para encher totalmente, se ela tem capacidade de 960 e ela já tem 240, falta quanto para encher? Vai ser 960 menos 240, que vai dar 720 litros, que falta para encher essa caixa, que é a alternativa letra A. Na questão 7, um copo cheio de água pesa 385 gramas. Com 2/3 da água, pesa 310 gramas. Pergunta-se, letra A, qual é o peso do copo vazio?
Vamos chamar de x o peso só do copo e o y o peso da água total. Tipo assim, se encher o copo todo, qual o peso só da água? Vamos lá. O copo cheio de água é o copo, o peso do copo, mais o peso da água total, né? Vai ser igual a 385 gramas, certo? Com 2/3 da água, pesa 310. Ou seja, isso aqui significa que o peso do copo mais o copo é X. O 2/3 da água, 2/3 da água, que vai ser o nosso Y, vai pesar 310 gramas, certo? 2/3 da água é porque aqui a gente está considerando a água no copo cheio, mas só a água e o copo vazio. Aí, a gente tem uma multiplicação de fração aqui de novo, que vai ser x mais 2 vezes y, 2y, sobre 3 vezes 1, 3, igual a 310. A gente tem duas equaçõezinhas, que vai fazer mais uma vez aquele sisteminha, onde vai isolar o x aqui, pegar esse valor e jogar aqui dentro para descobrir. Vamos isolar. X vai ser igual, joga o y para o outro lado, 385 menos y. Esse valor de x a gente joga aqui. X, 385 menos y, mais 2y sobre 3 é igual a 310. Nesse caso, a gente não pode passar esse 3 multiplicando para o outro lado, porque ele só está dividindo um termo dessa equação. Então, vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre esses termos, e aí sim a gente pega esse 3 e joga para o outro lado. Entre esses termos, ó, é 3, 1 e 1, certo? O mínimo múltiplo comum entre 3, 1 e 1 é 3. Então, vamos lá. 3, 3, 3, igual a 310. 3 dividido por 1, 3 vezes 385, vai ser 385 vezes 3, vai dar 15, enfim, isso daqui dá para resolver depois, né, com calma. Eu cortei para terminar de resolver. Então, 3 dividido por 1 vai ser 3 vezes 385, 1.155. Menos 3 dividido por 1, 3 vezes y, 3y. 3 dividido por 3, 1 vezes 2y, 2y. Como eles estão todos com o mesmo denominador, a gente pode botar tudo numa base só. Vai dar 1.155 menos 3y mais 2y igual a 310. Como está dividindo todos os termos desse lado, a gente pode passar multiplicando. Vai dar 1.155 menos 3y mais 2y igual a 310 vezes 3. Jogando esse... Vamos resolver esse aqui primeiro, né? 1.155 menos 3y mais 2y é igual a 930. Jogando, isolando tudo de um lado que tem y e tudo que não tem do outro, a gente pega, joga esse daqui para o outro lado. Então, vai ficar 3, menos 3y mais 2y é igual a 930 menos 1.155. E aí, vamos resolver. Menos 3y mais 2y vai ser igual a menos y, certo? Vai ser igual a 930 menos 1.155, vai dar... Calma aí. 505, 2... Vai dar menos 225. Cortando os sinais, y vai ser igual a 225. Ou seja, o peso da água dentro do copo, no espaço que o copo tem, é 225 gramas. Só que aqui o que ele está pedindo é o peso do copo vazio. O peso do copo vazio é x. Mas a gente sabe que o peso do copo vazio mais o peso da água vai ser igual a 385. O peso da água a gente calculou agora, viu que é 225. Joga aqui, né? O y, que é o peso da água, igual a 385. Jogando esse 225 para o outro lado para a gente achar o x, 385
menos 225, a gente vê que... Tô sem espaço, vou jogar aqui. A gente vê que esse x vai ser igual a 160 gramas. Já na letra B, ele está pedindo o peso do copo com 3/5 da água. O peso do copo vazio a gente calculou e viu que era 160 gramas. O peso da água total a gente viu que é 225 gramas. Se ele quer 3/5 dessa água total, vai ser 3/5 de 225. E é isso que a gente tem que resolver. Vai dar 160 mais multiplicação de fração novamente. 3 vezes 225. Vou escrever assim. Sobre 5 vezes 1, que é 5. Resolvendo isso daqui, vai dar. A gente pode simplificar os 5. Cada um resolve de um jeito. Tem milhões de jeitos de resolver isso daqui. 45 vezes 3 daria 135. Essa fração aqui daria 135, então 160 mais 135. Então, o peso do copo com 3/5 da água vai ser 195 gramas. Correção, eu somei errado aqui, é 295. Bora para a questão 8. Uma agência de turismo vende pacotes familiares de passeios turísticos, cobrando para crianças o equivalente a 2/3 do valor para adultos. Uma família de 5 pessoas, sendo 3 adultos e 2 crianças, comprou um pacote turístico e pagou o valor total de R$ 8.125. Com base nessas informações, calcule o valor que a agência cobrou de um adulto e de uma criança para realizar esse passeio. Bom, a gente sabe que para cada adulto, ele cobrou X. E para cada criança, nossa senhora, e para cada criança ele cobrou 2/3 de X. Multiplicação de fração, 2x sobre 3. Então, vamos lá. Se tem 3 adultos, foram 3 vezes esse valor X, certo? Mais 2 crianças, ou seja, 2 vezes esse valor de 2x sobre 3. Isso dá 3x, né? Mais 4x sobre 3. O valor total, né, que foram para os 3 adultos e para as 2 crianças, deu R$ 8.125. Resolvendo essa equação, a gente tem que achar o mínimo múltiplo comum entre esses dois, né, sobre 1. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 1 é 3, a gente já viu isso. 3 dividido por 1, 3, vezes 3x, 9x. 3 dividido por 3, 1, vezes 4x, 4x. É igual a 8.125. O denominador é o mesmo, então a gente pode botar na mesma base. E aqui a gente pode jogar para o outro lado, porque está dividindo todos os termos desse lado da equação. Então, 9x mais 4x é igual a 8.125 vezes 3. Resolvendo essa equação, a gente vê que 9x mais 4x é 13x. E que 8.125 vezes 3 vai ser, eu já calculei aqui do ladinho, 24.375. Aí a gente pega e quer isolar o x, né, para saber o que cada adulto pagou. X, jogando aqui para esse lado, né, x vai ser igual a 24.375 dividido por 13. Resolvendo essa divisão, x vai dar 1.875, aliás. Ou seja, cada adulto pagou 1.875. Metade da questão foi feita, né? Que ele pediu o valor que a gente cobrou de um adulto e de uma criança. Então, o adulto pagou 1.875. E ele falou que para a criança é 2/3 desse valor. Ou seja, 2/3 de 1.875. 2 vezes 1.875 sobre 3. Resolvendo isso, vai dar... Esse valor vai dar 1.250, né? Beleza. E o valor da criança e o valor do adulto.
Na verdade, essa questão não terminou, porque ele está pedindo o valor que a agência cobrou de um adulto e de uma criança, ou seja, o valor do adulto, 1.875, mais o valor da criança, que é 1.250, e esse valor dá 3.125. Esse é o valor que cobrou de um adulto e de uma criança. Bom, passando para a questão 9, ele está pedindo 3/5 de um número somados a meio é igual a 2/3 desse número. E ele quer esse número. Vamos chamar ele de x. Ou seja, 3/5 desse número x. Sempre quando falar 3/5 de alguma coisa de, é sempre multiplicação. Ou seja, 3/5 de x é 3/5 vezes x. Mais meio é igual a 2/3 dele. Ou seja, 2/3 de x, então é 2/3 vezes x. Vamos lá. 3x sobre 5 mais meio igual a 2x sobre 3. Que aqui multiplica, né? Mínimo múltiplo comum entre esses para a gente poder cortar a base. Mínimo múltiplo comum entre 5, 2 e 3 vai ser 30. Então, vamos botar 30 aqui. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 3x vai dar 18x. 30 dividido por 2 vai dar 15. 15 vezes 1, 15. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 2x, 20x. Tá tudo na mesma base. Então, fica 18x mais 15 igual a 20x. Isola tudo que tem x de um lado e tudo que não tem de outro. Então, a gente joga esse 18x para cá. 15 vai ser igual a 20x menos 18x. Resolve isso. 15 é igual a 2x, né? 20 menos 18. A gente quer achar esse número x. Então, joga o 2 aqui, está multiplicando, joga para lá, dividindo. X vai ser igual a 15 sobre 2, que é a alternativa letra E. Para essa questão 10, eu não copiei o enunciado dela todo porque ele é gigantesco, mas eu copiei a parte que importa, que é o final. Para extrair o petróleo da camada pré-sal, a Petrobras já perfurou poços de petróleo a uma profundidade de 7.000 metros, o que representa um aumento de 582% em relação à profundidade máxima dos poços perfurados em 1994. De acordo com essas informações, calcule a profundidade máxima de um poço de petróleo perfurado pela Petrobras no ano de 1994. Ou seja, ele está falando que 7.000 metros representa um aumento de 582%. Ou seja, essa questão a gente vai fazer com regra de 3. Se ela representa um aumento de 582%, o que isso significa? Que a gente tinha um 100%, né? E que aumentou 582%. Isso significa, esse 7.000 é o aumento de 582%. Ele não representa os 582%. Ele representa esse aumento. Como aumentou, o que a gente tinha antes era 100%. O que passou a ter foi 682%, que é a soma do que aumentou com o que a gente tinha. Então, os 7.000 metros representa, né, equivale a 682%. E ele está pedindo esse 100% do ano de 1994. Quanto que isso representava na profundidade, né? Porque aumentou, por exemplo. A gente tinha um valor X, né? Que equivalia a esse 100%. Esse 7.000 foi um aumento de 582%. Então, era esse X, que equivale a 100, mais os 582, que dá 682. Fazendo a multiplicação cruzada, 682 vezes x vai ser igual a 100 vezes 7.000, né? Cruzado em x. Resolvendo, 682x vai ser igual a 7 com 5 zeros, que isso dá 700.000. A gente quer o x, né? Joga o 682 para baixo, vai dar 700.000
sobre 682. Aí tem que resolver essa divisãozinha chata, que dá 1.026,36 metros. E aumentando 582%, dá 7.000. Bom, a lista acabou. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp. E é isso, bons estudos. Fiquem em casa, se conseguirem, claro. E vamos junto nessa.